Shalom de Deus, amadas. Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar hoje? Vamos lá? Sempre lembrando que essa é a versão NAA, que eu gosto de usar aqui nos estudos. Então vamos à nossa leitura. Se você pegou seu caderno, sua caneta, pode ir anotando os tópicos, tá? Nós vamos estudar a casa na rocha, de Mateus 7, versículos 24 a 27. Os dois fundamentos, né? Ou a casa na rocha, algumas versões. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós vemos o primeiro tópico, dois tipos de pessoas aqui Jesus está nos apresentando, né? O primeiro é o prudente, que ouve e que pratica, né? Ele ouviu a palavra, ele pratica a palavra, ele tem a sua casa firmada na palavra. Tá? Tópico número 1, o homem prudente e o que pratica, né? Que é sensato, que ouve a palavra. E o segundo tópico é o homem insensato, que ouve, mas não pratica. Esse é, como a gente diz, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Muitas vezes a gente está assim, né? Ouve, passa anos ouvindo a palavra, ouvindo os evangelhos, muitas das vezes conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas só entra no ouvido e sai pelo outro. A gente não busca praticar, não busca obedecer, ou obedece só aquilo que convém, só aquilo que nos faz bem, não se preocupa com os fundamentos ensinados por Cristo, né? Então, esse é comparado ao homem sensato. Hoje, nós todos construímos uma casa, que é a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, emocional, familiar. É uma casa que nós estamos construindo em Cristo Jesus. A diferença está em sabermos onde estamos construindo. Onde é que você está construindo a sua casa? Quando ouvimos e obedecemos, nós somos direcionados por Deus. E esse terreno de quem é direcionado por Deus, ele tem fundamento. Ele é a rocha, porque é Cristo. Porque a palavra de Deus, ela nos direciona através de Cristo Jesus. Então, quando nós estamos fundamentados nesse terreno, que a palavra de Deus, a nossa casa está no fundamento, no alicerce firme, que é a rocha, né? Que não é nem concreto, mas é a rocha, né? Que é mais difícil ainda, né, de ser alicerçada. E essa palavra, ela também nos ensina que quando a gente alicerça a nossa casa, a nossa vida, as nossas emoções, as nossas vontades na rocha, não é fácil. É difícil tu fazer um buraco numa rocha para alicerçar, né? Não sei quem já conhece um pouquinho de fundamentos de casa, né? Estou falando aqui de pedreiro, né? De alvenaria. Então tem as sapatas, né? Que a gente fura lá, né? Faz uma perfuração na terra para fazer as sapatas de concreto, para colocar um alicerce firme, né? Naquela casa, para alicerçar aquela casa. Geralmente em terrenos que é muito lodo, muita chuva, se faz essa perfuração até o fundo, até encontrar a primeira rocha, a primeira pedra, né? É isso aqui que Deus está nos ensinando. Nós temos que fazer a nossa casa até aquela rocha, até aquela pedra lá no fundo. E não é fácil furar aquela pedra, não é fácil furar aquela rocha, porque leva trabalho, tem que ter paciência, tem que ter esmero, tem que ter cuidado, assim como a gente na nossa vida. Tem que ter esmero, tem que ter cuidado, tem que ter perseverança para não desistir no caminho. Porque imagina tu perfurar uma rocha para fazer uma sapata, para alicerçar a tua casa, a tua vida, a tua família. É um processo, como eu sempre falo aqui, né, em todos os vídeos. A nossa vida com Deus é um processo. Não é fast food, não existe esse evangelho fast food rapidinho. Se converteu ontem
e agora já tem que ter uma vida maravilhosa. Não, são processos que têm que ser avançados, que têm que ser cuidados, né? Que a gente vai eliminando, vai limpando os carrapichos, vai cuidando da ovelhinha, né? Vai limpando, vai tirando os pega-pega, vai tirando a sujeira, e assim, e a gente tem que ter paciência, porque é assim mesmo, não tem outra forma. Jesus sempre foi manso e paciente, né? Então, aceitarmos Jesus é uma coisa, obter a salvação é quando aceitamos Jesus, quando damos nosso sim, quando reconhecemos que Ele é nosso Salvador, é uma coisa. Agora, o processo de transformação, de reconhecimento de pecado, de perdão, de cura, de tratar, de crescimento espiritual, é prolongado, é um processo prolongado. Você está salvo, mas agora entrou num processo. E nós temos que ter consciência disso, porque muitas vezes a gente acha que aceita Jesus e que está tudo bem, não precisa mudar mais nada. Não, é o contrário, Jesus nos ensina aqui. Nós vamos ver ao longo aqui do nosso estudo que esse processo, ele não é fácil, como o Senhor disse, é na rocha que nós temos que estar alicerçados. E perfurar a rocha dá trabalho, né? Não é fácil. Seria muito melhor se fosse só um areião, né? Fazia com a própria mão, né? Mas não, nós precisamos de equipamento. O nosso equipamento é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o jejum, é a oração. Esse é o nosso equipamento para nós continuarmos firmes, alicerçando a nossa casa na rocha. Em nome de Jesus. A rocha, ela é Cristo e a sua palavra. Lá em 1 Coríntios 10:4, nós vamos ler. Vamos ver lá? 1 Coríntios 10:4. Aqui Paulo nos tá dando conselhos, né, aos moradores de Corinto sobre idolatria, né, como ele faz nas cartas dele, né, que são maravilhosas, né. E aqui no 4 diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele está falando do povo do deserto. Como eu sempre digo, depois se vocês quiserem ler todo o capítulo, né, ali, daí ler todo o capítulo de Coríntios, que vocês vão se familiarizar do contexto desse versículo, né. Porque se eu for ler tudo, né, e explicar, daí vai ficar, como eu disse, né, 4 horas de aula, daí fica cansativo e puxado, né, para vocês que estão assistindo. Então vamos lá. Então a rocha é Cristo e a sua palavra. Jesus é a palavra, né? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? O verbo, a palavra. Edificar na rocha é firmar a vida na sua palavra. Em tempos de confusão e relativismo, a palavra continua sendo o único fundamento seguro. Quem segue a voz de Cristo não é levado por vento de opiniões, não é levado por ventos de doutrina. Glória a Deus, né? Quando nós conhecemos a palavra e vem aquela doutrina humana, ou vem aquelas opiniões tortas, erradas, nós já, muito obrigado, não me serve. Tá? Respeito a tua opinião, mas eu fico com a palavra, isso não enche os meus olhos, né? Isso não satisfaz o desejo do meu coração. Minha vontade está em seguir a palavra, e isso não me serve, né? A gente está, quantas vezes tu te pegou assistindo um vídeo, uma pregação, um podcast, tu viu que a conversa não era edificante, que era só uma bataquera, uma bobajada, coisas inúteis sendo conversadas, daí a gente pega, desliga e sai dali, né? Porque não tem nada para somar na nossa vida, não tem nada para nos ensinar, ainda usam a palavra de Deus para fazer um circo, né? Então isso não nos edifica. Então o que não nos edifica, a gente filtra e joga fora, né? As chuvas fortes, elas vão chegar. Lá em João 16:33, vamos ler? Jesus falando: vocês creem agora, eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Aqui ele está falando de quando ele ia ser preso e crucificado, né? Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui Jesus está nos ensinando que quando nós enfrentamos as chuvas fortes, né, nós temos que ter perseverança e confiar no Senhor. As tempestades vão vir, as muitas águas, né, vão nos afligir, né, os vendavais vão acontecer,
mas nós não vamos estar sozinhos em meio a todo esse turbilhão. Ele está conosco, Ele está nos mantendo firmes de pé, a sua destra, né, nos sustenta, né, o seu cajado nos consola. Então o Senhor não nos deixa só, Ele não disse que nós não passaremos por aflições, mas Ele venceu essas aflições, Ele venceu o mundo, e nós, direcionados por Ele, e nós guardados debaixo da sua palavra, debaixo dos seus mandamentos, debaixo dos fundamentos que Ele nos deixou, nós vamos também vencer esse mundo, né? Nos foi dada a vida eterna. Aqui é uma passagem, nós temos a eternidade, ninguém vai tirar de nós essa eternidade enquanto nós estivermos alicerçadas nessa rocha, nem de nós, nem da nossa casa, em nome de Jesus, né? Então, as chuvas fortes, elas chegam. Nesse mundo a gente vai passar por aflições, né? Isaías, lá em 43, versículo 2, ele também diz, né? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Também é um outro capítulo maravilhoso para nós lermos com tempo, né? Descansados, refletindo sobre isso, sobre as tempestades, sobre o dia ruim, o dia mau, né? As tempestades são as nossas perdas, as nossas enfermidades, as nossas crises existenciais, né? Aquelas crises emocionais, ataques espirituais. Aqui em Mateus 7, o Senhor está nos falando isso. De várias formas nós somos atacados, né? Espiritualmente, fisicamente, biologicamente, né? Na nossa saúde. Mas independente da tempestade que venha nos afligir, que venha nos atacar, que venha sobre nós, nós estaremos guardadas no Senhor, escondidas no Senhor. Assim como Jesus falou para Jerusalém, né, quando ele estava entrando na cidade, ô Jerusalém, né? Deus queria que nós fôssemos como uns pintinhos embaixo da galinha, né? Porque quando ele fala para Jerusalém, ele está falando para nós, né? Ali ele estava falando para Jerusalém. Mas nós somos a nova Jerusalém do Senhor, né? A Jerusalém, a Israel espiritual de Deus. Então, o que Deus quer? Que nós sejamos como os pintinhos embaixo da galinha, guardadinhos ali. Ali nós temos a temperatura ideal, o conforto, o cuidado, a segurança, né? Então, quando o Senhor nos deu mandamentos, nos deu bons conselhos, a Bíblia toda nos dá conselhos sobre todas as áreas da nossa vida, como sermos frutíferos, prósperos, boas pessoas, né? Como sermos abençoados, como sermos abençoadores. O Senhor, Ele quer nos guardar do mal, nos livrar do mal, né? Como o próprio Jesus diz lá na oração do Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. Mas a partir do momento que o nosso coração está aberto para o seguir, para sermos guardadas nele, escondidinhas nele, assim como os pintinhos embaixo da galinha, Ele nos livra, Ele nos acoberta, né? Ele nos encobre, né? Nos encobre melhor. Continuando aqui minha leitura. Jesus, Ele não prometeu ausência de tempestade. Nós vamos passar por ela, sim. Mas estabilidade em meio a elas. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa estabilidade. Glória a Deus por isso, né? Uma vida firmada em Cristo permanece de pé enquanto tudo balança. Vou repetir essa frase que é muito boa, dá para escrever no teu caderno. Uma vida firmada em Cristo permanece de pé enquanto tudo balança. Aí tu pode botar uma casa firmada em Cristo, uma vida firmada em Cristo, os teus propósitos firmados em Cristo. Eles vão permanecer de pé, desde que estejam em Cristo Jesus, amém? E eu falo isso, irmãos, por experiências próprias. Né? Há pouco tempo ainda o Senhor me enviou uma irmã e o Senhor levantou ela para estar orando por mim, intercedendo por mim. Eu fiquei tão feliz, sabe, tão grata, assim, obrigada, né, Senhor, porque tu está levantando mulheres. Ele já tinha me dito que ia levantar mulheres, mas ele levantou aquela mulher e aquela irmã, e ela veio conversar comigo. E eu fiquei muito feliz, agradecida, e no outro dia já estourou uma bomba. E eu, na hora que estava explodindo aquela bomba ali, no sentido espiritual, né, da explosão, eu estava tranquila, fiquei em paz, porque um dia antes eu já tinha visto o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu fiquei o tempo todo pensando assim, o Senhor já está me cuidando, está me protegendo, está me avisando, o Senhor está me preparando, né?
E eu fiquei muito grata, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me cuidando. O Senhor teve o carinho de me avisar, né? O carinho de se manifestar, sabendo que eu ia passar por esse processo nesse dia. Então eu fiquei calma, fiquei em paz. Estou dividindo isso com vocês. Porque quando a tempestade vem, algo que é para nos entristecer, para nos abater, muitas vezes para fazer nós desistirmos dos nossos sonhos ou do nosso ministério, que é o que o inimigo mais quer, né? Destruir o nosso ministério. Ele pode te dar casa, comida, roupa lavada, pode te dar fama, para ele tá tudo bem. O que ele não quer é que tu faça a vontade de Cristo. E quando tu tá lutando para fazer a vontade de Jesus, ele vai te atrapalhar. Ele vai colocar tropeços no teu caminho. Mas se tu estiver ali cercada na rocha, isso vai ser só oportunidades de aprendizado. Quando nós estamos firmadas na rocha, as brigas, as discussões, as desistências, as dores, as frustrações, tantas coisas que podem desanimar, né? Que a gente ouve histórias de pastores assim, pastoras, né? Homens e mulheres de Deus que sofrem traições, né? Coisas sérias, né? Mas eles estão lá firmes, por quê? Porque a vida dessas pessoas está formada na rocha. E assim somos nós, ovelhinhas. Às vezes, no mínimo, mas o diabo, o que ele vai olhar para mim? Mas se tu tá querendo fazer a vontade de Deus, tu incomoda o inferno. Não precisa ter carteirinha de pastor, não precisa ter teologia, não precisa ter cargo em igreja, não precisa nada, irmão. Basta tu querer fazer a vontade de Deus. Ele vai se sentir incomodado. Então, tenha tua casa firmada na rocha. Se tu ora por alguém, se tu intercede por alguém, se tu coloca teu joelho no chão pelas tuas irmãs, se tu apoia os teus pastores, se tu te preocupa em levar a verdade da palavra de Deus para tua família, para os teus amigos, na rua, para os teus conhecidos, permaneça firme na rocha, porque isso incomoda o inferno. Só que o nosso Deus é vencedor, o nosso Deus já venceu o mal. Nós conhecemos o fim dessa história, e o fim dele é o lago de fogo. Então nós sabemos que é em Deus os nossos esforços, em Deus a nossa busca não é vã, nosso aprendizado não é vã, nosso sacrifício não é vã, né? Glória a Deus por isso. Se queremos um lar fortalecido, um coração em paz e uma fé que vence, precisamos voltar ao essencial. O que é o essencial? Ouvir a Jesus, obedecer, confiar, permanecer nele. Mas isso é fácil, eu sou crente e já faço. Vem a tempestade para te ver, vem o terremoto para te ver, se tu vai continuar firme nele, se tu vai continuar com toda essa tua força. A maioria cai, a maioria desiste, a maioria balança, volta meia boca, volta meio rengueando, mas volta e dá glória a Deus por isso. E aqueles que não voltam? E aqueles que se perdem, né? Como a ovelhinha lá das 99, né? Aquela que se perdeu. 99 está lá no aprisco, mas aquela se perdeu. E o Senhor se importa tanto com ela que ele vai atrás. Quando ela se perde, quando ela se machuca no caminho, quando ela está vencida pelo cansaço e não consegue voltar, o Senhor, o bom pastor, vai lá e busca ela. Então nós temos que estar atentas a isso. Se Deus nos disse que a ovelha ela é capaz de se perder do aprisco, de se machucar, de estar distante, pisada, sofrendo, né, enfrentando vendavais, enfrentando a noite, enfrentando os lobos ferozes, e não consegue voltar, que ele tem que ir atrás, o bom pastor vai atrás da ovelha perdida, né? Nós temos que entender que nós somos as ovelhas. Então nós não somos tão fortes assim. Nós temos que ter muito cuidado, estarmos guardados debaixo da destra do Senhor, para não nos perdermos, porque é um piscar de olhos, né, irmãs? Misericórdia, né? A casa na rocha não é marcada pela ausência de problemas, mas pela presença do que sustenta tudo. Escreve essa frase aí no teu caderno. Né? Essas duas frases são muito importantes, né? Eu vou repetir, tá? Vou repetir a primeira.
Se queremos um lar fortalecido, um coração em paz e uma fé que vence, precisamos voltar ao essencial. O que é esse essencial? Ouvir Jesus, obedecer, confiar e permanecer nele. Glória a Deus, permanecer no Senhor, escondidos no Senhor, na sua palavra, debaixo da sua palavra, sob a sua palavra. Segunda frase, a casa na rocha não é marcada pela ausência de problemas, mas pela presença do que sustenta tudo. Se a nossa casa tem a presença do Senhor, nós vamos vencer os problemas, vamos vencer o dia mau. Ele está nos regendo e Ele está nos ensinando com esses problemas. Se você agora está passando uma situação com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus vizinhos, com os teus familiares, continue firme na rocha que é o Senhor. Medite na sua palavra, peça para o Espírito Santo te instruir, te dar sabedoria para passar por essa dificuldade. Porque você não vai ser destruído. Você pode ser abalado, mas Ele vai te sustentar. Ele sustenta tudo, a presença dele sustenta tudo. O que nós precisamos, amados, é de Jesus, é da presença dele. Guarda isso no teu coração. Eu amo muito essa frase. O que nós precisamos é de Jesus. Coloca isso no tua internet aí, nas tuas redes sociais. Eu cheguei a fazer um bannerzinho lá no Canva, né? E volta e meia eu compartilho isso no meu WhatsApp, compartilho isso nas minhas redes sociais, porque eu acho lindo demais. Eu ouvi essa palavra, não me lembro hoje, mas eu ouvi e guardei, escrevi ela e guardei. O que nós precisamos é de Jesus. Glória a Deus. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha, porque daí o algoritmo vai entender, né, que esse vídeo é relevante, vai indicar para outras pessoas que também precisam ouvir esse estudo. Né? Quantas pessoas estão procurando uma palavra para alimentar o seu coração numa fase, né, de tanta dor, né? Uma fase que está perdida, uma fase que está desanimado. Às vezes uma palavra assim, de uma forma simples, direta, vai dar um alicerce, vai dar um fundamento, porque o poder é a palavra, o poder é o Espírito Santo. Não é eu, não é você, não é a pessoa que leva a palavra. Poder é o Espírito Santo que convence através da palavra. Ela é poderosa, é o Espírito do Senhor. Você pode pensar assim que, o que adianta compartilhar? Fulano não vai querer ver. Uma hora a pessoa clica e vai assistir. Isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Glória a Deus por isso, né? Então, vamos compartilhar, vamos saquear, né, as almas do inferno, né, como eu gosto de dizer. Vamos saquear as almas do inferno. O inimigo usa a internet, usa tantos meios aí, né, para deturpar a mente das pessoas, dos nossos jovens, das nossas crianças, né, de adultos. Então vamos usar também a internet, vamos propagar o evangelho. E não só os meus vídeos, outros vídeos que vocês também gostam de assistir, que tem uma palavra saudável, uma palavra bíblica, compartilhe, não deixe de compartilhar, não guarde só para você, divida com aqueles que você ama, né? A palavra que te alimentou pode alimentar tantas outras almas também, tá? Que a minha casa, que a sua casa sejam firmadas em Cristo Jesus. Amém? When I think about His grace